limites percentuais da lei. Ou seja, o arrendamento é praticamente um aluguel. A pessoa faz um contrato com o proprietário, explora aquele imóvel durante um período de tempo e paga um valor já determinado no início do contrato. A parceria ela é muito semelhante ao arrendamento, é um contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, ou parte dele, incluindo ou não benfeitorias, bens, facilidades, com o objetivo de ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa, vegetal ou mista, para, enfim, eu entrega de animais para cria, recria, invernagem, engorda, extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha isolada ou cumulativa dos seguintes riscos: caso fortuito e de força maior do empreendimento rural, dos frutos, produtos ou lucros, variações de preço dos produtos. Basicamente, esse último ponto aqui é o que diferencia o contrato de parceria do arrendamento. São os riscos que são envolvidos na atividade rural. Resumindo, nós temos algumas peculiaridades que estão na lei que diferenciam também um contrato e outro. O Estatuto da Terra é a norma que regulamenta esses contratos agrários e tem o Decreto 59566, que também é de 1965, que regulamentou o Estatuto da Terra. Qual que é a diferença dos dois, né? A lei diz que, para a parceria, existe o direito de preferência para a renovação do contrato. Então, em igualdade de condições com o terceiro, o explorador do imóvel, o produtor rural ou a indústria que está explorando o imóvel, ela tem preferência em firmar um novo contrato com o proprietário. A remuneração, que é um percentual da produção do imóvel, que pode variar de 20% a 75%, dependendo das condições, e a tributação, que na parceria a tributação ela é conforme o artigo 68 do Regulamento do Imposto de Renda de 99, não há qualquer retenção de imposto de renda, e o que é tributado como produto da atividade rural. Já o arrendamento, ele tem algumas outras disposições. Então, existe o direito de preferência para a renovação, em igualdade com terceiros, assim como na parceria. Para a renovação, se o contrato se extinguir e o proprietário não pedir o imóvel de volta para a exploração própria, e o direito de preferência para a aquisição do imóvel. Então, se surgir uma proposta de venda, o proprietário precisa dar preferência para o explorador, que é o arrendatário, para a compra do imóvel, em igualdade de condições com aquele terceiro. A remuneração é basicamente um aluguel, uma remuneração fixa, e a tributação, a tributação arrendador pessoa física deve haver a retenção do imposto de renda na fonte, de acordo com a tabela progressiva do Regulamento de Imposto de Renda. Se for uma pessoa jurídica que estiver explorando o imóvel, então ela precisa fazer a retenção na fonte e a retenção vai observar a tabela progressiva do Imposto de Renda. Aqui, como eu disse, né, falando um pouco dos tópicos, trazendo algumas pesquisas que a gente está desenvolvendo relacionadas ao assunto. Então, aqui, o que determina a escolha do contrato? Parceria ou arrendamento? Esse estudo foi publicado na Revista Brasileira de Direito Comercial, foi escrito por mim, pelo professor Amaury Rezende e pelo Renato Buranello. Foram analisados cerca de 1.180 contratos, e as hipóteses dessa pesquisa era que, quanto maior a remuneração, aumenta a probabilidade de escolha pela parceria, ou seja, maior risco, maior retorno. Quanto maior o número de concorrentes, diminui a probabilidade de escolha pela parceria, ou seja, tem muito concorrente, o proprietário vai optar por uma remuneração fixa, e dado que ele pode escolher o parceiro, a contraparte, porque a concorrência é grande. E a pessoa jurídica possui menor probabilidade de firmar uma parceria do que a pessoa física, porque a tributação é menor. O que nós vimos analisando esse conjunto de contratos? Concorrência. Então, cada concorrente a mais, num raio de 50 quilômetros, diminui em 0,4% a probabilidade de escolha pela parceria. Se for uma pessoa jurídica, isso diminui em aproximadamente 20% a probabilidade de escolha pela parceria. E a remuneração, isso falando em contratos de parceria e arrendamento de cana. Tá? A remuneração, cada tonelada a mais de cana,
aumenta em 0,2% a probabilidade de escolha pela parceria. No arrendamento, enfim, é o contrário. Maior concorrência favorece a escolha pelo arrendamento e a pessoa jurídica tem maior probabilidade de escolha pelo arrendamento, dada a menor tributação. Depois aqui, um outro estudo, que a grande pergunta desse segundo estudo é o que impacta o preço dos contratos, né? E trabalhamos com algumas variáveis, tamanho da área, né? Algumas hipóteses que são intuitivas, mas que por meio desse estudo a gente pôde chegar a alguns números que confirmam essas hipóteses. Tamanho da área, né? Áreas maiores deveriam remunerar melhor. Distância da usina. Áreas mais distantes deveriam remunerar menos por conta do frete, o gasto que o produtor está tendo para trazer essa cana para a usina. A pesquisa está em andamento, ela avalia 5 variáveis, além dessas 2 mais 3, que podem explicar a remuneração oferida pelo produtor rural. O que nós verificamos? Que mais de 60% do preço pode ser explicado por 5 variáveis. Então, a vigência do contrato. Contratos mais longos possuem uma maior remuneração. O produtor coloca no preço esse tempo que ele vai ficar vinculado a uma usina. Tamanho da área. Áreas maiores possuem maior remuneração. Tipo de contrato. Contrato de parceria possui uma maior remuneração do que o contrato de arrendamento, por aqueles motivos que eu comentei, o maior risco também envolvido. E a distância da usina. Maior remuneração quanto maior a proximidade da usina. E, por fim, a concorrência também. A maior quantidade de usinas num raio de 50 metros implica numa maior remuneração. Essa aqui foi a análise de regressão que foi feita, e aqui as variáveis e o peso delas dentro da remuneração. O tipo de contrato é a variável que mais pesou para a remuneração. Aqui, alguns tópicos que são atuais, outros não tão atuais, mas polêmicos, envolvendo contratos agrários. O primeiro deles é uma decisão da Justiça. Aqui vou comentar, né, o tópico dessa apresentação é questões contábeis e jurídicas atuais no agronegócio. Então, trazendo algumas questões jurídicas e contábeis para a gente discutir, para ver algumas incongruências até no tratamento que é dado para alguns assuntos. Teoria da imprevisão e contrato de parceria, né? Essa aqui é uma decisão que foi publicada na imprensa no ano passado, que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele concedeu uma liminar aplicando a teoria da imprevisão ao contrato de parceria. No direito, a teoria da imprevisão é a teoria que diz que se fatos supervenientes que não estavam previstos afetarem a relação contratual e causem um desequilíbrio, o contrato pode ser revisto. O ponto é que o contrato de parceria, por si só, né, ele traz o risco na sua essência, né? Então, foi muito estranha essa decisão, eu não conheço o processo a fundo, não sei dos detalhes do processo, mas se você tem um contrato que a essência dele é o risco, né, como é que você aplica a teoria da imprevisão para rever o contrato? Não sei qual foi o desfecho, essa foi uma decisão em sede de liminar, esse processo provavelmente ainda está em andamento, mas um ponto assim, um tanto quanto curioso. Prazos mínimos dos contratos, né? O Judiciário reconhece a possibilidade de pactuação de prazos diferentes do que está previsto na legislação, porque o Estatuto da Terra traz alguns prazos, ele fixa alguns prazos para alguns tipos de arrendamento. E aí o STJ acabou por decidir, na maioria das vezes, que é possível as partes estipularem prazos diversos, né? E um dos pontos é que uma das disposições, e a doutrina também fala em prazos mínimos de 3 anos, mas, por exemplo, isso não se aplicaria na nossa região aqui, onde a gente tem vários contratos de arrendamento para exploração com amendoim ou para exploração com plantas leguminosas durante a entre-safra, durante a reforma dos canaviais, né? Então, como aqui na nossa região prevalece o cultivo da cana, muitas dessas áreas elas são arrendadas para terceiros explorarem com leguminosas ou com amendoim durante a reforma do canavial, e esses contratos são por prazo curto, né? Então, se prevalecesse um entendimento diferente do STJ, seria inviabilizado esse tipo de transação.
soqueira, né? Não sei se todo mundo tem familiaridade com esse termo. A soqueira é praticamente a raiz da cana. Então, quando você faz o plantio de um canavial, você planta, aquela raiz, ela dá origem à cana, a cana é colhida por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos em média, e essa soqueira é considerada um ativo imobilizado, né? Então, quando a usina faz o plantio de um canavial, essa soqueira é um ativo imobilizado, a planta que cresce da soqueira é considerada um ativo biológico. E existe uma discussão na justiça, né? Porque em muitos casos, a usina reformou o canavial, ou, enfim, acabou fazendo um plantio tardio, e ainda é viável essa soqueira, ela ainda vai produzir frutos, mas o contrato chegou no final, e a usina não conseguiu amortizar esse investimento que ela fez. Ela investiu na área, plantou a cana, a soqueira está lá, aquilo está contabilizado no ativo dela, mas chegou no final do contrato. E aí, o que eu faço, né? Eu posso continuar o meu contrato até que eu dê os cortes necessários e amortize esse meu investimento, eu tenho que interromper o contrato. Então, existem algumas discussões. Tem alguns casos que a usina acabou abusando, né? Porque deixou para fazer o plantio no último ano, já pensando em se valer de mais uma renovação do canavial usando esse argumento. Tem várias discussões na justiça. E um ponto interessante é que existe uma discussão sobre a natureza jurídica da soqueira, né? Se ela seria uma benfeitoria, ou seja, aquele investimento que é feito na área para melhoria, ou se seria uma acessão. As primeiras, né, as benfeitorias, são melhoramentos feitos em coisas já existentes. A acessão é um modo de aquisição de propriedade, em virtude do qual o que se incorpora a um bem fica pertencendo ao seu proprietário. Vou dar um exemplo prático aí de acessão. Imagina você tem uma propriedade, passa um rio na sua propriedade, e aí se desloca um pedaço de terra de uma ilha, e esse pedaço de terra ele se acopla na sua propriedade. Então, é uma acessão, ele passa a fazer parte da sua propriedade. Sua propriedade passa a ter aquele pedacinho de terra que foi acoplado por conta de alguma chuva que veio com a água do rio. É muito estranho, porque o judiciário acabou entendendo que a soqueira é uma acessão. E aí a gente vê também um dos pontos de divergência da linguagem contábil e da linguagem jurídica, né? Porque, para a contabilidade, a soqueira é um ativo da empresa. Aquilo está no ativo dela, está no imobilizado. Para o direito, é uma acessão, né? E a indenização desse direito não se aplica pelo término do contrato, né? Segundo essa decisão do judiciário. É um tanto quanto estranho, né? Enfim, eu sou um dos que defende que não, que a soqueira é um direito, é um ativo da empresa, está imobilizado na contabilidade da empresa, e não faria muito sentido essa discussão de acessão, benfeitoria e passar a pertencer ao proprietário do imóvel simplesmente porque tem a natureza jurídica de acessão, né? Muito estranho. E eu vou comentar esse ponto, porque nós temos uma medida provisória que está sendo discutida, está em vigor, que é a MP do Agro, que traz também um ponto interessante relacionado a essa discussão. Um outro assunto que é interessante, também está sempre sendo bastante discutido, é a alienação fiduciária das soqueiras, né? Então, muitas empresas do agronegócio, alguns produtores também fazem contratos com instituições financeiras, e esse passou a ser um tipo de garantia muito utilizado. Você precisa de uma linha de crédito, você precisa de um financiamento, você concede ao banco essas soqueiras, você passa para o banco a propriedade fiduciária das soqueiras, e você pega um financiamento com base nessa garantia. E, embora teoricamente seja possível, né, porque a soqueira é um ativo, indo para a questão contábil, é muito discutida a execução dessa garantia, né, porque para você ter acesso à garantia, você precisa ter a posse do imóvel, precisa ter acesso, precisa acessar o imóvel. Mas se o proprietário do imóvel não admite que você entre no imóvel, então essa garantia perde a liquidez. Esse é um ponto que é muito discutido, né? Qual que é a liquidez da alienação fiduciária da soqueira? Embora a alienação fiduciária seja uma
das garantias mais líquidas, né, com maior liquidez, é muito discutida como que o credor vai acessar o imóvel, como que ele vai executar isso, o que ele vai fazer com isso, né? Um outro ponto é a questão do arrendamento, quantia fixa em dinheiro. O STJ decidiu que a cláusula que fixa em quantidade de frutos é nula. Segundo o STJ, o arrendamento ele precisa ser fixado em quantia em dinheiro. E aí, também, um outro ponto, né? Comentei a questão do prazo dos contratos, mas esse é um outro ponto curioso, porque na minha vida eu trabalho há 13 anos no agronegócio. Acho que eu nunca vi um contrato agrário de arrendamento sendo fixado em quantia fixa em dinheiro. Em todos os casos que eu vi até hoje, o arrendamento ele é fixado em quantidade de produtos. Então, sacas de soja, sacas de milho, e por aí vai, sacas de amendoim, mas o STJ falou que a cláusula é nula, né? Se você tiver então, também é um outro ponto controverso, e acho que essa questão daria para ser resolvida dentro do próprio direito, né? Porque o Código Civil ele diz que quando você for interpretar um contrato, você também precisa levar em consideração os usos e costumes de uma região. Então, enfim, acho que daria para discutir bastante esse ponto com base no próprio Código Civil. E depois o direito de preferência, que tem algumas decisões da STJ, né? Tem uma decisão que fala da questão da empresa de grande porte, se o direito de preferência seria aplicável à empresa de grande porte. Então, eu sou uma empresa de grande porte, tenho um contrato com um proprietário, eu exploro a área dele, ele quer vender o imóvel, eu digo que quero comprar. E a questão que foi levada para o STJ foi essa. E ele acabou decidindo que, naquele caso, que não se aplicava o direito de preferência porque era uma empresa de grande porte, né? É também controvertido porque, sim, se existe a lei e a lei não faz essa restrição, acho que não cabe ao STJ impedir a execução desse direito, né? Se existe um código que disciplina isso, acho que teria que ser observado o que está na lei. Depois, uma outra questão, a aplicação dos direitos de preferência, de renovação e compra da área apenas para o contrato de arrendamento. Aqui, eu até mostrei, né, no início da apresentação, que existe uma previsão expressa do direito de preferência para renovação ou para compra para o arrendamento. O ponto é o seguinte, que o próprio Estatuto da Terra fala, você tem contratos de arrendamento, contratos de parceria. O que não tiver previsto para a parceria, se aplica o que está previsto para o arrendamento. Aí vem o STJ e fala que não, isso aqui também não se aplica. Então, assim, bastante polêmico, tem vários pontos aqui que daria para a gente ficar a noite toda discutindo se faz sentido essa interpretação do STJ, ou se não faz sentido, se deveria prevalecer o que está na lei. Trazendo alguns pontos atuais aí que estão sendo discutidos, primeiro, a MP da Liberdade Econômica, que depois virou a Lei da Liberdade Econômica, ela buscava... Tinha uma redação, tinha um artigo nessa MP que buscava deixar as partes totalmente livres na contratação, exceto se uma das partes se enquadrasse no conceito de produtor rural. Então, a MP da Liberdade Econômica veio com um dispositivo alterando o Estatuto da Terra, dizendo que as partes têm total liberdade para contratar. Não importa se o Estatuto da Terra diz A ou B, as partes são livres para contratar. Esse artigo foi bastante debatido e, enfim, uma parte grande da doutrina agrarista criticou muito esse artigo, dizendo o seguinte, olha, se essas garantias estão no Estatuto da Terra, elas devem ser observadas. Não pode vir agora uma MP dizendo que eu jogo fora tudo que existe de proteção ao produtor rural, que está previsto no Estatuto da Terra e no Decreto 59566, e falo que as partes podem tratar como elas bem entenderem. Por conta dessa polêmica, o assunto acabou não indo, pelo menos eu não encontrei esse dispositivo na Lei da Liberdade Econômica. Depois, a MP do Agro, que é essa MP que entrou em vigor fazem poucos dias, basicamente ela acabou tratando de 3 pontos, né? Uma delas, as condições de redução da taxa de juros,
ampliação e melhoria de garantias, na verdade, esse foi o propósito da MP, né? Criar condições de redução das taxas de juros, de ampliação e melhoria das garantias e maior concorrência entre instituições financeiras. Permite expandir o financiamento do agronegócio com recursos livres, principalmente por meio do mercado de capitais, e prevê subvenções para ampliar a capacidade de armazenagem de grãos. Basicamente, ela trouxe a questão... Ela diz que o BNDES deve criar uma linha específica para cerealistas, para construção de armazéns e compra de maquinários. Ela diz que ela cria um novo título de crédito, cédula imobiliária, a CIR, cédula imobiliária rural. Ela cria um tipo de garantia novo, que chama-se patrimônio de afetação. E ela também cria uma nova forma de garantia que chama-se fundo de aval fraterno, onde os credores, os devedores e os garantidores criariam um fundo subsidiário às garantias já existentes. O ponto que eu comentei, que essa MP do agro traz de volta aquele conceito de acessão que eu comentei lá atrás, é que nesse patrimônio de afetação, o que é o patrimônio de afetação que a MP trouxe? Particularmente, eu achei a MP interessante. Acho que foi uma evolução em diversos aspectos, embora eu acho que dá para melhorar bastante o que ela está prevendo. Mas o patrimônio de afetação seria a possibilidade do produtor rural ele recortar uma parte da propriedade dele para dar em garantia para um banco. Vamos supor, hoje essa possibilidade não existe. Se o produtor quer financiar, quer um financiamento e vai entregar uma parte da sua propriedade como garantia, não existe essa possibilidade. Se ele possui uma propriedade única, ele teria que dar garantia à propriedade toda, e isso muitas vezes inviabiliza o negócio dele. Às vezes o financiamento é pequeno, mas o banco exige o imóvel e ele fica com aquele bem meio que bloqueado. E outras instituições vão questionar a liquidez dessa garantia para conceder mais crédito. Então, a MP traz essa previsão do patrimônio de afetação, onde na CIR, nessa cédula imobiliária rural, ele, usando esse título de crédito, ele poderia conceder esse tipo de garantia. Seria um recorte para uma garantia que seja suficiente e adequada ao tamanho da dívida que ele estaria contratando. E o ponto que eu comentei da cessão, né, é que na legislação, na MP, fica constando que faz parte do patrimônio de afetação a parte do imóvel e as accessões. E se você levar em conta que o judiciário entendeu que as culturas existentes são accessões, então o sujeito está dando um pedaço da propriedade dele para o banco com o pé de laranja que está lá em cima. Então ele está dando um pedaço da propriedade dele e um bem que não é dele, teoricamente, porque é de quem plantou. E a mesma coisa para qualquer outra cultura, né? O sujeito está dando um pedaço, ele é o proprietário do imóvel, ele está contratando um financiamento, ele estaria dando um pedaço do imóvel dele com ativos que são da usina, né? Que está plantando naquela área. Então, esse é um ponto também que nós tivemos discutindo, aí tenho discutido com o pessoal que está participando dessas discussões também lá no Congresso, e tem várias observações que eles mandaram para Brasília para tentar adequar ou melhorar um pouco a redação dessa MP. Um outro ponto também recente é o IFRS 16, que é a nova norma de leasing. Muitas discussões surgiram sobre a aplicação dessa norma nova aos contratos de parceria. Se eu estiver falando muito rápido, se estiver em algum ponto, por favor, me interrompam. Então, IFRS 16. A nova norma de leasing traz a maioria dos contratos traz a maioria dos arrendamentos para o balanço dos arrendatários. As companhias passam a ter um aumento nos seus ativos e também no seu endividamento. Basicamente, arrendamento se transmite o direito de controlar o uso do ativo por um período de tempo em troca de uma contraprestação. Impacta indicadores financeiros, alavancagem, ROA, endividamento, liquidez. E a pergunta, né? E as parcerias? Acho que a razão de existir da nova norma de leasing foi trazer para o balanço das empresas os arrendamentos, né? Foi pensado, talvez não,
Por exemplo, uma companhia aérea que tem arrendamentos de aviões e a outra companhia aérea que tem aviões próprios. A companhia que tem um arrendamento e que paga um valor alto para manter aqueles aviões operando, ela não estaria apresentando isso não estaria aparecendo no balanço delas, no balanço dela. Já a outra que tem os aviões próprios estaria apresentando. Então, isso criava uma disparidade muito grande entre as empresas, porque se você, contabilmente, se você controla um ativo, se você controla um bem, ele teria que estar no seu ativo. E é isso que a norma diz, né? Então, se você tem a posse de uma área, agora depois eu vou comentar sobre a adequação da norma quando a gente olha para os contratos agrários. Mas imagina um barracão. Se você tem um barracão e vai ficar na posse desse barracão por 20 anos, a contabilidade diz que você precisa mostrar isso precisa estar no seu balanço. Então, o direito de uso desse imóvel por 20 anos tem que estar na sua contabilidade. Você tem que mostrar que você tem esse direito de uso e você também tem as contraprestações que você vai pagar nos próximos 20 anos. E aí surgiu toda a discussão sobre a aplicabilidade do IFRS 16 aos contratos de arrendamento e parceria. Esses são alguns pontos, né? Os contratos agrários possuem características específicas. Então, é muito diferente quando você fala de arrendamento de um avião ou de arrendamento de um barracão para usar por um período longo de tempo. Aí lá no barracão você coloca um carro, você guarda um caminhão, você guarda sacas de soja, você guarda o que você quiser. Sendo que num contrato agrário de parceria ou de arrendamento, você está utilizando um bem para uma função específica, né? Então, isso, inclusive, está na lei. Se você arrendou um imóvel, fez uma parceria, é para um uso específico. Eu não posso arrendar hoje um imóvel para plantar soja e amanhã começar a plantar milho ou plantar cana. O uso do imóvel tem que ser pré-determinado. Então, esse é um dos pontos. Além disso, né, os próprios contratos de parceria e arrendamento possuem características próprias. Como eu disse, não é possível afirmar que existe o controle do imóvel, dado que o tipo de cultura e o uso são pré-determinados e não podem ser alterados no decorrer do contrato. Depois, eventos futuros e incertos. Pagamentos na parceria, eles estão condicionados a eventos futuros e incertos. Então, como a gente comentou, a grande diferença é o risco. Como é que eu digo que um contrato de parceria e arrendamento é equiparado se existe esse fator que é importantíssimo. Aqui tem outros pontos, né? Enfim, essa questão da aplicabilidade da norma de leasing aos contratos de parceria ainda está sendo bastante discutida. Existem alguns outros pontos que também estão em discussão, que é a taxa de juros, que é utilizada para fazer o cálculo desse ativo e desse passivo, qual que seria a taxa adequada. Quando a gente vai para o ambiente de cana-de-açúcar, dá para eu dizer que o pagamento é certo no arrendamento se ele estiver atrelado ao Consecana, né? O Consecana seria um índice, mas o Consecana é variável. Então, tem algumas discussões profundas ainda que estão acontecendo a respeito da aplicação da norma de leasing aos contratos de parceria e arrendamento. Alexandre, Oi? posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Você falando aí da diferença entre parceria e arrendamento na área de cana, né? Eu lembro que a gente fez um trabalho na disciplina lá do professor Amaury, que a gente ficou... Justamente a pergunta dele era em relação se aplicava a norma de leasing ou não aos contratos de parceria e arrendamento de cana. E, assim, como a gente não está dentro muito da vivência de uma empresa relacionada à área de cana, a gente ficou muito na dúvida de como funciona na prática a diferença entre um contrato de parceria e um contrato de arrendamento na área da cana. Porque, como você falou, pelo que a gente percebeu lendo em algumas notas explicativas de algumas empresas, a maioria deles é atrelado ao índice lá da Consecana, que é uma remuneração variável, no caso. Então, na prática, qual que é a diferença entre o contrato de parceria e o contrato de arrendamento, ou se é só uma questão de nome mesmo lá do contrato? Não, a diferença é essa que eu comentei. O risco, na prática, é essa a grande diferença. Então, se eu tenho um contrato de arrendamento,
o proprietário do imóvel, ele me entrega o imóvel e eu vou usar, obviamente, para uma cultura específica e por um período aí pré-estabelecido, tipo 6 anos. Mas não importa se eu estou plantando e se minha cana tem uma grande qualidade, um grande teor de sacarose, se a produção está bombando, se a produção foi horrível, não interessa. O proprietário vai ter uma renda fixa todo ano, independente do que for produzido. Se o arrendatário, que é quem vai explorar o imóvel, não plantar nada durante um ano, ele vai ter que pagar o arrendamento. Então, não importa muito a produção. Já a parceria, os valores são estabelecidos com base num percentual da produção. Então, para o proprietário do imóvel, é interessante que a produção seja alta. Quanto maior for a produção, mais ele vai receber. Um outro ponto é que, basicamente é isso, Vanessa, mas na parceria você também pode fazer uma pré-fixação dos pagamentos, entendeu? Eu posso combinar com o meu parceiro que eu vou pagar um valor fixo e no último ano do contrato eu vou fazer um ajuste. Então, eu vou te pagar, sei lá, 100 toneladas de cana, e aí tem toda essa complexidade que você comentou, né, que aí, para calcular o valor do arrendamento, essas toneladas de cana, elas vão ser baseadas numa quantidade de ATR, que é a quantidade de açúcar por tonelada de cana, e no preço do ATR, que é divulgado pelo Consecana. E o preço do ATR é variável. Mas são coisas distintas. Uma coisa é o preço do ATR ser variável, hoje é 61 centavos o preço do ATR, 61,53, se eu não me engano. Uma coisa é o quanto vale a tonelada de cana. E assim, você vai receber uma quantidade variável de tonelada de cana e o preço também vai variar, certo? Já no arrendamento, não. Você vai receber um valor fixo em toneladas de cana, o preço vai variar. Mas são esses pontos que estão sendo discutidos, né? Poxa, mas se tem todas essas imprevisões, quando a gente fala de contratos agrários, principalmente no setor sucroenergético, né? Tem toda essa complexidade. Será que daria para falar que esses pagamentos são certos? Será que daria para considerar isso como um pagamento fixo e trazer para dentro da contabilidade? Enfim, são pontos que estão sendo discutidos ainda. Qual seria a taxa de desconto, né, para trazer isso para o seu ativo, para o seu passivo? Mas a diferença basicamente é essa. Na parceria, o parceiro, o proprietário do imóvel, ele tem interesse que a produção seja alta. A produção sendo alta, ele vai receber mais. No arrendamento, não interessa, ele vai receber um valor fixo durante todo o contrato. Mais alguma coisa? Alexandre, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia, e você? Tudo bem. Deixa eu lhe perguntar, parece que é uma tendência, acho que após o neoliberalismo do Pacta Sunt Servanda, a gente vê isso dentro do Código Civil, na questão do cross-examination, né, na questão até mesmo da calendarização dentro do judiciário. Também a gente vê isso na reforma trabalhista, agora a gente está vendo na MP da Liberdade. Aí. Você acha que é uma tendência do Legislativo Nacional essa questão da não intervenção, a intervenção mínima do Estado na criação de regras? Cara, o que eu te falo? O Tribunal de Justiça de São Paulo, quando a gente fala do assunto renovação de contratos, porque, como eu comentei, né, quando você tem 3 direitos ali inerentes aos contratos de parceria e arrendamento. Eu falo inerentes ao contrato de parceria e arrendamento porque eu entendo que o que está previsto para o arrendamento se aplica para a parceria por conta do próprio Estatuto da Terra, que diz expressamente isso. Falou, o que não tem previsão para parceria se aplica o que está previsto para o arrendamento. Eu entendo dessa forma. E aí tem uma discussão que está no TJ, enfim, em vários tribunais, né, mas que eu analisei foi do TJ de São Paulo, TJ de Goiás e STJ, que é a questão da renovação automática. Então, o proprietário ele tem um imóvel, chegou no término do contrato, ele poderia notificar o arrendatário, dizendo que ele não quer continuar. Olha, eu vou retomar a área para uso próprio. Ele tem 6 meses para fazer isso antes do término do contrato. Se ele comeu bola e não fez, o contrato é considerado renovado automaticamente. Então,
é um direito, acaba sendo um direito para o produtor. Isso não foi criado à toa, né? Tudo bem que as condições mudaram de 1965 para cá, mas é um direito que protege o produtor, visando a circulação de riqueza, a movimentação da economia e a exploração de imóveis, que naquela época era grande a quantidade de imóveis improdutivos e parados. Então, é um direito que existe. E a discussão que está que eu comentei, que eu analisei, foi se essa renovação automática, o proprietário do imóvel não notificou a usina, e o contrato se renovou automaticamente. Se isso se aplicaria para a parceria ou não, dado que a previsão é para o arrendamento. E aí o TJ de São Paulo ele tem 3 linhas, e uma das linhas é essa, que as partes têm várias decisões, e uma das linhas das decisões é essa, que as partes têm liberdade para estabelecer o que elas bem entenderem. Se existe um contrato de parceria entre um proprietário do imóvel e um produtor rural, dizendo que se aplica esse direito, as partes teriam liberdade para estabelecer isso e para disciplinarem no contrato que elas bem entenderem. Não importa o que está previsto no Estatuto da Terra, não importa que o Estatuto da Terra está prevendo só para o arrendamento. Se as partes combinaram isso, mas eu acho que é uma tendência, sim. Olhando MP da liberdade econômica, ainda que esse assunto não tenha vingado, eu sinto uma tendência cada vez maior de se respeitar o que foi negociado entre as partes, que é uma tendência que existe nos Estados Unidos e na Inglaterra, e é muito forte lá isso, né? Então, aqui a gente tem muito, né, tem uma discussão muito a respeito da hipossuficiência, pô, mas assinou o contrato, mas é a parte mais fraca, não sabia o que estava fazendo. Já nos Estados Unidos e na Inglaterra, não, você assinou o contrato e não leu, o problema é seu. Se eu desfizer isso aqui que você combinou, eu estou causando um risco para a cadeia toda, né? E aí eu vou enfraquecer o sistema todo por conta de uma situação específica. Os Estados Unidos é bem forte nessa... Eu não sei o que você acha, não sei... Eu acredito que sim, né? É uma tendência essa questão de valer o pacta sunt servanda, né? A gente viu na reforma trabalhista do ano passado, né, a questão de você poder negociar, diminuir o fundo de garantia, né, em vez de 40%, 20% da multa. Então a gente está vendo essa questão de valer o contrato, né, de valer o fio do bigode no final da história. Acho que abrindo um pouco talvez uma visão um pouquinho mais antiquada da hipossuficiência de uma parte em relação à outra, né? Hoje a gente tem informação difundida por diversos canais, então é difícil a gente falar que uma pessoa hoje em dia não tem o contato com a informação para poder tomar uma decisão melhor, né? Mas é isso mesmo, doutor. Obrigado. Obrigado. Bom, uma outra pesquisa, um outro artigo que nós está no forno aí, está praticamente pronto, trata de valuation em contratos agrários. Uma questão difícil de ser resolvida no direito é quanto vale um lucro cessante, né? Como calcula um lucro cessante, quanto vale um direito contratual. E aí, trazendo alguns conceitos de finanças, nós tentamos modelar uma forma de avaliar esse direito nesse artigo. Então, isso aqui é uma parte do texto, né? Gestores e investidores decidem realizar ou não investimentos e assumir riscos, comparando os ganhos futuros com seus gastos, e escolherão investimentos cujo valuation dos fluxos de caixa futuros sejam suficientemente maiores do que os valores que se pretende investir. Com produtores rurais e empresas no ramo do agronegócio, a situação não é diferente. Valor. Um ativo tem valor quando o investidor acredita na futura geração de caixa. Fluxo de caixa. O valor dependerá da magnitude, do tempo, risco dos fluxos de caixa a serem gerados e riscos dos fluxos de caixa a serem gerados. Contratos agrários. Da mesma forma que os modelos de valuation são usados para mensurar o valor das empresas e empreendimentos, eles podem ser usados para contratos agrários. Não só para contratos agrários, mas para contratos como um todo, né? Quando a gente fala de valuation, basicamente temos duas abordagens, né? A primeira é da avaliação intrínseca,
em que o valor é determinado pelos fluxos de caixa esperados durante a vida útil e pelo grau de incerteza desses fluxos de caixa, e a avaliação relativa. O valor é estimado com base nos preços de mercado de ativos semelhantes. Qualquer um dos modelos ou ambos podem ser utilizados para avaliação de ativos. No presente estudo, optou-se pela avaliação intrínseca, que é a avaliação do fluxo de caixa descontado. Aqui só algumas informações, né, para ilustrar. Preço médio de arrendamentos no estado de São Paulo, então, a cana, e milho e soja, são 3 culturas, 3 grandes culturas, não só aqui em São Paulo, mas aqui existe uma diferença grande, né, no valor do arrendamento de cana e das outras culturas. Aqui, custo de produção, custo de implantação de uma lavoura de cana-de-açúcar, e ali, no último gráfico, no gráfico com a linha vermelha, o preço da tonelada de cana em São Paulo. Enfim, se você tiver algumas variáveis como essas, isso já facilita a conta, aquela continha do valor intrínseco. E um exemplo, né, de um contrato de arrendamento custeado com recursos próprios do arrendatário a uma taxa de 10% ao ano. Então, se você colocar na ponta do lápis o quanto foi gasto pelo produtor para a implantação dessa cultura e depois os retornos que esse contrato te deu com a venda da cultura e mais os gastos com o arrendamento, isso gera um lucro de 6.895, depois 7.033, mas o VPL desse contrato é de 9.757. Então, se esse contrato pudesse ser negociado, esse seria o valor do direito. Então, quanto vale o direito que eu tenho para explorar um imóvel? Esse direito contratual, esse seria o valor, 9.8 mil. O contrato seria inviável se o investimento inicial custasse mais de 20 mil, se houvesse uma queda de 33% das receitas ou se o aumento de custo de capital fosse para 30%. O interessante, bom, não vou adiantar, né? Esse é o segundo ponto, e temos 2 contratos, com lucros idênticos e crescimento da receita de 2% ao ano, o contrato A e o contrato B. Quando avaliados mediante desconto de fluxo de caixa, o contrato B apresenta um valor, um VPL, um valor presente líquido, 12% maior que o contrato A. Ou seja, por que disso? Porque o A tem uma necessidade maior de investimentos. Então, o B gera maiores fluxos de caixa, não precisa investir tanto quanto o A. O A investiu 689 na safra 18/19 para ter um lucro 2% superior. Logo, o seu ROIC, né, que é o retorno sobre o capital investido, foi de 20%. Já o B investiu metade para ter o mesmo resultado. Ou seja, o retorno sobre o capital é de 40% e, por isso, esse contrato acaba tendo um valor maior. O que eu comentei, né, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, pode ser definido de 2 formas. Retorno sobre todo o capital, retorno sobre o capital incremental. Crescimento, ROIC e fluxo de caixa estão matematicamente ligados na avaliação dos contratos agrários. Taxa de crescimento é igual a ROIC, retorno sobre o capital, vezes a taxa de investimentos. Aqui, pegando aqueles 2 modelos, né, então a taxa de crescimento do A é igual a 20%, que é o ROIC, vezes 10%. O B, 2%, que é 40% de ROIC, vezes 5% de taxa de investimentos. Taxa de investimentos é igual a taxa de crescimento dividido pelo ROIC. Então, também trazendo os exemplos dos 2 contratos, o A é 10%, que é 2% dividido por 20, B 5%, que é igual a 2% dividido por 10. Fluxo de caixa do A, 6.205, que é igual ao lucro vezes 1 menos a taxa de investimentos. Fluxo de caixa do B, 6.550, que é igual ao lucro vezes 1 menos a taxa de investimentos. E aqui também é outra forma de calcular o fluxo de caixa, que é o lucro vezes 1 menos a taxa de crescimento dividido pelo ROIC. Assim, só para mostrar que esses 3 conceitos eles estão linkados, né? E é possível aumentar o valor do contrato aumentando a taxa de crescimento ou o retorno sobre o capital. Caso o ROIC seja menor que o custo de capital, um maior crescimento
representará uma maior destruição de valor. Ou seja, se eu tenho um retorno que é baixinho e eu estou pagando caro para desenvolver aquela atividade, quanto mais tempo eu ficar nesse contrato, mais destruição de valor está acontecendo. E aqui as combinações de ROIC e taxa de crescimento, né? Então, eu aumento o valor do contrato, o VPL do contrato, se eu aumentar a taxa de crescimento, aumentar o ROIC. E o mais interessante é que o aumento do ROIC representa um maior aumento de valor do que a taxa de crescimento por si só. Se eu aumentar os dois, e aqui são os VPLs, né? Então, tendo uma taxa de crescimento de 2 e um ROIC de 20, o VPL, o valor desse contrato, é de 9.757. Depois, se for de 80% o ROIC e 6% a taxa de crescimento, isso vai para 12.090. Qual que é a aplicabilidade prática disso, né? Pensem comigo, se eu tenho uma área, a gente sabe que tem vários tipos de solo numa propriedade, né? O solo do tipo A vai me propiciar uma produção maior, um solo do tipo C, uma produção menor. Então, talvez um contrato do tipo B, se ele possa, talvez, se um contratante estiver trabalhando, produzindo numa área com tipo de solo A, ele vai precisar de menor investimento naquele imóvel para ter um retorno igual de uma área com solo inferior, que precisa de mais investimento. Isso vai impactar no retorno desse contrato. Mas quando a gente fala de ROIC, de VPL e de valor do contrato, parece um tanto quanto abstrato, mas não é. E aqui eu já volto no ponto que eu ia comentar, mas aqui alguns fatos relevantes que são públicos de transações entre empresas do agronegócio, aonde esse tipo de avaliação acaba sendo feito, né? Se eu quero comprar pacote de contratos de uma usina que vai fechar, ou se eu quero comprar um determinado conjunto de contratos, isso tem um valor, né? E essa acaba sendo a melhor forma de calcular esse valor. Quanto vale um contrato? Poxa, mas não vale nada, né? Você vai assumir o contrato, vai continuar pagando e vai produzir. Não, vale sim. E a forma de avaliação, acho que a forma de avaliação acaba sendo essa, a avaliação intrínseca, utilizando um método de fluxo de caixa descontado. Aqui só trazendo um pouco mais de pimenta para a discussão, que os contratos podem, em tese, durar por tempo indeterminado. Isso é reforçado pelos mecanismos de direito de preferência previstos no Estatuto da Terra e no Decreto 59566. O valor em continuidade estima que, no final do período, as gerações de caixa crescerão uma taxa constante permanentemente. Assim como nas empresas, que a gente calcula o valor da empresa e depois se calcula um valor na perpetuidade, daria para fazer esse cálculo também dos contratos, porque se você tem um contrato e tem um direito de preferência para continuar no imóvel, tem um direito de preferência para comprar o imóvel, caberia essa avaliação do direito do valor na perpetuidade, do valor residual do contrato. E aí também, de novo, aplicando os conceitos da teoria de finanças, você, somando isso àquele contrato inicial que a gente comentou, né, um contrato que vale 9 mil, considerando um ciclo de 6 anos, ele passa 6 anos. Ele passa a valer 44 mil se você estender isso pela perpetuidade. Então, esse é o valor do direito. Um contrato foi rompido no meio e eu preciso calcular o lucro cessante. Essa talvez também seja uma forma do cálculo desse contrato, do lucro cessante desse contrato. Aqui é uma análise um pouco mais sofisticada, que é a questão do cálculo das opções reais. O que são as opções reais? Então, na última década, o modelo de fluxo de caixa descontado foi criticado por sua falta de flexibilidade. Investimentos normalmente trazem consigo opções ou alternativas que podem afetar seu valor. Gestores e investidores passaram a reconhecer a importância e as implicações para fins de valuation das opções reais. São opções embutidas em oportunidade de investimento que surgem dentro de arranjos contratuais. A existência de tais opções podem fazer a diferença entre aceitar ou rejeitar um projeto. Como eu comentei, né, você tendo 3 direitos dentro de um contrato agrário,
que te dão o direito de renovar automaticamente, te dão direito de preferência se houver uma proposta de contrato para aquele proprietário, te dão direito de preferência na compra do imóvel. Você tem como avaliar esses direitos. E aí, eu vou mostrar já o método de avaliação desses direitos. Então, por conta da importância de se levar em conta o impacto das referidas alternativas ao resultado da análise de viabilidade do contrato, pode-se somar o valor das opções reais àquela avaliação de fluxo de caixa descontados. E a forma de calcular quanto valem esses direitos é essa fórmula, né, que é uma equação tanto quanto assustadora, né, de Black-Scholes, mas você também tem o modelo binomial, que é um modelo, são dois modelos utilizados para o cálculo de direitos, cálculo dessas opções que são direitos. Então, cálculo da opção de compra. Eu preciso ter algumas variáveis para fazer o cálculo desses direitos. Então, eu preciso ter o valor do imóvel no momento da contratação, como o preço atual do ativo. Preciso ter o valor da proposta recebida do terceiro, como sendo o preço de exercício, tempo médio, CDI, com uma taxa livre de riscos, e a volatilidade de 50%. Aqui são hipóteses aqui de variáveis que eu poderia incluir no modelo para ter o valor desse direito. Cálculo da opção de renovação. Eu preciso do valor do contrato no momento da contratação, valor do contrato na ocasião da renovação, como sendo o preço de exercício, um tempo médio de 6 anos, CDI como taxa livre de riscos e volatilidade de 10%. Aí, aplicando essas variáveis ao modelo de Black-Scholes, que é aquela equação, um contrato com um VPL de 10 mil, que contém uma opção de renovação nas mesmas condições, após 6 anos, com probabilidade de 20% de acontecer e taxa livre de riscos de 7% ao ano, essa opção vale R$ 3.852. Então, eu somaria o valor dessa opção ao valor do contrato. Mudanças no preço de exercícios. Dados que eu usei para esse artigo foram somente dados hipotéticos para tentar mostrar que os conceitos teóricos se aplicariam, mas daria para fazer com dados reais também. Perfeito, obrigada. Tá bom? Imagina. Esse também é um outro artigo que está em andamento, precificação futura da cana. O ATR é a moeda utilizada no mercado de cana. Então, toda cana é precificada com base no ATR. Até 1978, quando foi extinto o IAA, quando o extinto IAA aprovou a adoção de sistema de remuneração pela qualidade, a cana era remunerada pelo seu peso, pelo seu rendimento e pelo rendimento do açúcar nas unidades industriais. Consecana, né? Com a desregulamentação do setor e extinção do IAA, produtores de indústria se uniram para formar a Consecana. O manual do Consecana, esse foi o maior produto do Consecana, né, que é o manual do Consecana, conjunto de regras que viabilizam uniformização de métodos para aferição da qualidade da cana, sua precificação com base nos custos de produção e nos preços dos produtos. O ATR é o açúcar total recuperável, é definido pelo regulamento do Consecana como concentração total de açúcares recuperáveis no processo industrial, expressa em quilograma por tonelada de cana. Cada mês é divulgada uma tabela com o preço médio de ATR mensal e o preço médio acumulado. Ou seja, a cana de açúcar, ela possui uma quantidade de açúcar, né? Ela possui uma quantidade de ATR. A quantidade média de ATRs no estado de São Paulo é de 121 quilos por tonelada de cana. Então, se eu tenho uma tonelada de cana, eu consigo extrair dessa tonelada de cana em torno de 121 quilos de ATR, que é o que vai me dar o açúcar. E aí existe uma metodologia de e uma precificação desse ATR, essa precificação é divulgada mês a mês, depois um valor final que é divulgado no final da safra. Como é feito o cálculo do ATR? O cálculo do ATR é feito com base na comercialização e produção de açúcar e etanol, sempre olhando para o mês passado, né? Então, esse mês foi publicado, hoje foi publicado o ATR de outubro, que aconteceu durante o mês de outubro. Então, chegou no final do mês,
é sempre, na verdade, a gente tem um mês de antecedência, na verdade, né? A gente sempre está olhando com um mês de antecedência e olha o que o mercado praticou e essa comercialização é colocada numa equação que o manual do Consecana traz e daí deriva o valor do ATR. Então, a variável que origina o preço do ATR é a comercialização de açúcar e etanol. São 9 produtos que são colocados numa cesta e essa comercialização, a produção e comercialização de açúcar e etanol, ela dá origem ao valor do ATR. Ou seja, né, quanto mais altos os preços, mais alto o valor da tonelada de cana, do quilo do ATR, que vai precificar a tonelada de cana. Nesse artigo, também um estudo acadêmico, onde a gente olha para o futuro e diz o seguinte: se eu derivo o preço da minha cana olhando para o que aconteceu no passado, ao mesmo tempo eu tenho um mercado futuro que me apresenta os preços do açúcar e do etanol no futuro. Então, será que eu conseguiria prever um preço futuro de cana com base no preço futuro do açúcar e do etanol? E foi isso que nós fizemos aqui nesse artigo, né? Uma vez que existe um mercado futuro desenvolvido de açúcar e etanol, torna-se possível a criação de um índice de preço futuro de matéria-prima. Isso seria uma variável a mais. O modelo do Consecana é um modelo que é respeitável, enfim, um modelo que é muito bem difundido e funciona muito bem, mas seria interessante você ter um preço futuro de cana para ajudar na tomada de decisão. Então, o que nós fizemos nesse artigo foi, primeiro, né, pegar a mesma equação que eu tenho, que olha para o passado hoje, e olhar para o futuro. Então, ao invés de eu pegar os preços que aconteceram no passado, eu vou pegar os preços futuros, coloco na equação do Consecana e desenho essa curva e vejo a efetividade dela. E depois, uma outra forma de fazer isso é usar um modelo de séries temporais, um pouco mais sofisticado, e vejo como também essa previsão, se eu volto no tempo, faço a previsão e aí depois comparo essa previsão com o que aconteceu e vejo qual que é a efetividade. E depois comparamos esses dois modelos, né? Então, usando o modelo 1, nós tivemos essa curva azul escura aqui, quase preta, e o verdinho é o que aconteceu. Então, a gente tentou prever o que aconteceria com os preços, e a curva azul ela acabou tendo uma distância, embora ela acompanhe a curva do que aconteceu, ela tem uma distância um tanto quanto grande. Já o segundo modelo, né, que foi feito com base em séries temporais, ele previu de uma forma bastante eficiente, né? Então, você vê que as curvas elas quase se coincidem. E aí, enfim, também é um estudo, está em desenvolvimento ainda, e só compartilhando com vocês aqui. Bom, acho que era isso. Depois eu comentei rapidamente sobre litígios e não sei como é que a gente está de tempo, Vanessa. Tá. Não sei se vocês assistiram esse filme aqui, mas é um dos meus favoritos, Sétimo Selo, do Bergman. Ele jogando xadrez com a morte. A morte é o Estado, né? Estou brincando. Aqui, nós fizemos uma análise. Isso aqui, como eu disse, é um estudo sobre litígios como um todo, né? Acaba atingindo o agronegócio, mas tem uma pesquisa que foi feita aqui com empresas do agronegócio, por isso que eu trouxe para a discussão. Um dado interessante é que, olhando para a Justiça do Trabalho de 2013 até hoje, a gente coloca isso numa curva de sino, cerca de 75% das decisões que aconteceram, olhando para 380 juízes durante todos esses meses, de janeiro de 2013 até agosto de 2019, a gente tem essa distribuição. Então, 75% dos processos, eles terminam com conciliações ou julgamento procedente em parte. Aí tem 8% de improcedência, 3% são extintos, sem julgamento de mérito, 2% são desistências, sem julgamento de mérito, 3% são procedentes, totalmente procedentes, e outras decisões.
A pesquisa que eu comentei que foi feita, né, eu vou comentar o porquê dessa estatística aqui já, logo na sequência. Essa pesquisa que foi feita com as empresas do agro, né, foi analisar a quantidade de processos novos e as demissões, né. Então, a conclusão que a gente chegou, olhando o processo de demissões de 4 anos de indústrias de grande porte do agronegócio, nós conseguimos prever com 47% de acurácia a quantidade de novos processos com base no número de demissões e da taxa Selic. Interessante porque a taxa Selic ela é uma variável importante para prever a quantidade de processos, né? E qual que é a relevância desse estudo, né? Que você acaba tendo um critério objetivo, você consegue prever com uma certeza razoável quanto você vai gastar com o processo no próximo ano, se você tem uma estimativa de quantas demissões você vai ter, né? Então, colocando nessa equação de regressão aqui, você tem esse intercepto, que é o que o modelo apresentou, de 21,2, depois esse coeficiente também da regressão de 0,38, vezes a quantidade de demissões, mais a taxa Selic, você consegue, aqui colocando isso em termos práticos, né, uma estimativa de 1.000 demissões, taxa Selic de 12% ao ano, você vai ter um valor médio de 10 mil por processo, probabilidade de perda de 90%, posso prever 399 processos novos e um gasto com esses processos de 3,5 milhões. Então, enfim, é um estudo também, faz parte de um grupo de estudos para tentar prever com maior objetividade os gastos com processos. Aqui, depois, expandindo isso, né, para cidades, quando você pega, acho que nós usamos aí dados do TRT15 e CAGED, referente aos processos e total de desligamentos ocorridos em 98 municípios de São Paulo entre 2015 e 2016, consigo prever com 87% de certeza a quantidade de processos de uma cidade com base nas demissões. E uma estatística significativa de 0,01. Estimativa de 10 mil demissões em um determinado município, é possível estimar com razoável certeza uma quantidade de aproximadamente 2.173 processos novos trabalhistas. Litígio pode ser uma estratégia que maximiza a utilidade esperada de grande parte dos indivíduos que são desligados. Então, na verdade, essa é uma hipótese que a gente está discutindo lá, porque como... E aí, por isso que eu falei que eu voltaria nessa estatística aqui, né? Se você tem uma certeza de 75% que você vai ganhar em pelo menos alguma coisa, isso pode impactar a tomada de decisão sobre iniciar um processo novo ou não. E, por fim, já só finalizando, né? Um ponto interessante, fazendo esse estudo das estatísticas da Justiça Trabalhista, um ponto interessante que a gente observou foi o seguinte, que uma parte das decisões elas podem ser influenciadas pela decisão do grupo todo, né? Então, você tem 380 juízes, é possível que uma parte das decisões seja influenciada pelo que os outros juízes estão decidindo, né? Então, aqui, quando a gente vai para a área de finanças, você tem um ativo com 2 tipos de risco, né? Um risco sistemático e um risco não sistemático. O risco sistemático, vamos lá, eu tenho um ativo, eu tenho uma ação, e como essa ação se comporta com relação ao comportamento de um índice de mercado. Por exemplo, a ação vou pegar uma empresa qualquer aí, sei lá, da São Martinho, e uma ação e o índice de mercado. Como que essa ação da São Martinho se comporta com o índice de mercado? Esse é o risco sistemático, ou seja, se a bolsa cair, isso afeta de uma certa forma essa ação. Mas tem uma parte do risco dessa ação que é não sistemático, está relacionado com conceitos intrínsecos da própria empresa, como essa empresa está sendo gerida e tudo mais. E aí o que a gente viu, que daria para fazer a mesma aplicação da teoria de finanças para as decisões judiciais, né? Então, eu teria dentro de um processo um risco não sistemático, que está relacionado ao processo mesmo, ao cumprimento dos prazos, a
teoria que está sendo aplicada, aos fatos, às testemunhas, e uma parte desse risco seria um risco sistemático, então que está relacionado às decisões dos outros juízes, que, por sua vez, é afetado por questões de natureza política, econômica, social, cada juiz se comporta de uma forma, e não há como evitar, acaba sendo um viés. E aqui, dentro dessa pesquisa, nós acabamos fazendo uma análise, né, por juiz. Então, por exemplo, quando eu falo de conciliações, eu tenho um juiz X, que até 40% das decisões dele é afetado pelas decisões dos outros juízes. O beta por juiz, o desvio padrão por juiz. Quando eu falo da influência das decisões procedentes, eu tenho 2 juízes desse grupo que são afetados em até 30% pelas decisões dos outros juízes. As decisões parcialmente procedentes, eu tenho alguns juízes que são afetados em até 40% pela decisão do conjunto de outros juízes. Aqui as decisões improcedentes, tem um juiz ali que basicamente 50% é a afetação dele pelas decisões do grupo. Bom, acho que basicamente era isso. Queria ouvir um pouquinho de vocês, se quiserem, como eu disse, né, acabou. O propósito aqui é um bate-papo, tentar trazer alguma coisa aí que possa agregar para vocês, e estou à disposição também para responder perguntas, se eu souber, se eu não souber, eu estudo e depois eu mando por e-mail. Boa noite. Eu queria que você pudesse discorrer um pouquinho mais quando você fez a abordagem da possibilidade de agregar a soqueira como garantia da alienação fiduciária. Foi isso que eu entendi. Do ponto de vista de execução dessa garantia, apesar da garantia fiduciária ser do ponto de vista bancário, da área finanças, uma ótima garantia, a praticabilidade da execução disso na prática, já que a posse, você mesmo informou, que estaria em mão de terceiros. Do ponto de vista seu, na prática, hoje em dia, os bancos aceitam isto, porque isso implica riscos, né? Então, como que fica essa relação? Pela sua experiência, poderia comentar um pouquinho mais? Posso sim. Qual é o nome do senhor? Meu nome é Gilberto. Gilberto, apesar dos pesares e dessa dificuldade de execução, isso tem sido bastante praticado, sim, principalmente por trading companies que estão operando aqui no Brasil, estão fortes no agronegócio. Eu vejo algumas empresas com problemas financeiros, problemas de liquidez, que têm usado bastante essa garantia. Às vezes a empresa já está com os ativos todos comprometidos, e aí o que resta é a soqueira quando resta, né, essa alternativa. E eu vejo que muitas companhias estão aceitando, e essa garantia tem sido, apesar desses problemas, essa garantia tem sido bastante utilizada, sim. É aquela história, né? Assume um risco também, vai colocar esse risco na taxa de juros, depois vai brigar para tentar executar essa garantia na justiça, né? Mas tem sido bastante utilizado, sim. Boa noite. Ajudando um pouquinho o Dr. Gilberto, eu creio que esse tipo de garantia ele só é aceito pelo banco no caso onde está explícito no contrato em que o arrendatário ou o parceiro possibilita dar o ativo biológico em garantia. Senão, o banco provavelmente não iria aceitar. E, no caso, se o proprietário da terra está com a posse do ativo biológico, o banco executaria diretamente o contrato, em vez de pegar o ativo, se, no caso, o ativo já tivesse sido colhido, não existisse mais. Qual que é o seu nome? Rodolfo. Rodolfo, concordo. Na prática, o que eu tenho visto, as usinas que... são sempre as usinas, né? A minha experiência com usinas e com o pessoal que trabalha em usinas, então a gente troca bastante figurinha, e as usinas acabam, realmente, você tem razão,
os bancos exigem que conste no contrato que ele pode acessar a área, que pode adentrar no imóvel para executar essa garantia. O ponto de discussão é que a posse é uma questão de fato e não de direito, né? E aí, ainda que esteja previsto no contrato, é difícil você ver alguma instituição financeira arrebentando a porteira e entrando na área para executar a garantia, porque o cara vai defender na bala e vai estar com a razão, porque está protegido. Colocar a execução do contrato do banco do que colocar ir lá e retirar a coisa. Isso dando anuência. Esse tipo de anuência que você tem que pegar no contrato com o arrendatário. Isso aí. Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Bom, então, a gente gostaria de agradecer o Alexandre pela disponibilidade em vir aqui conversar com a gente no Diálogos, né? A gente sabe que a parte do agronegócio aqui na região ela é bem importante, né? Então, discussões como essas realmente são pertinentes. Eu acho que eu vi o pessoal anotando bastante coisa aí. Como você falou, embora sejam estudos que talvez pareçam teóricos, talvez isso pode ajudar muito a prática, tanto da empresa quanto do próprio produtor rural, né? Que tem... Aqui eu não conheço muita região, né? Eu sou mais lá do Rio Grande do Sul, e eu sei que lá existem produtores rurais com grandes propriedades de terra, em que talvez essas questões que você comentou façam a diferença na gestão do negócio para eles, né? Então, não só ajudar as empresas, mas também o próprio produtor. E para os alunos que estão aqui presentes, né, eu acho que também é uma área importante de pesquisa. A gente tem muito pouca pesquisa da contabilidade envolvendo a área do agronegócio, e você é um dos que está ajudando a gente a fazer esse tipo de pesquisa aqui dentro da faculdade. Então, acho que também é uma oportunidade grande de pesquisa para os alunos aqui da FEA, né? Eu costumo brincar com o pessoal, a gente está no coração do agronegócio e são poucas as pesquisas relacionadas ao agronegócio. Então, o pessoal está lá na BRN, na Paulista, falando do agronegócio, às vezes, muito mais do que a gente está falando aqui, nós estamos com o pé na terra aqui, né? Mas eu que agradeço, espero ter agregado pelo menos alguma coisinha para vocês. Fica o meu e-mail aqui, fico à disposição depois para bater papo, trocar ideia, para conversar. Para mim é um prazer. Certo. Obrigada. Então, a gente vai entregar o certificado aqui de participação, nossa remuneração acadêmica. A gente agradece também a presença das pessoas que vieram aqui prestigiar o Diálogos com a comunidade. A gente avisa que os certificados eles sempre são enviados por e-mail, a Rose envia para vocês. E no próximo mês, então, é o último mês do ano que tem o Diálogos com a comunidade, ele vai acontecer no dia 27 de novembro. E o tema será abordado, então, será o controle interno em empresas da área da saúde. Então, se vocês conhecem pessoas interessadas nessa área, já podem avisar que vai ter esse evento. As informações são sempre divulgadas no Facebook do programa, né, de pós-graduação e também no Instagram. Eu gostaria de reforçar a informação de que o programa está com as inscrições abertas para o processo seletivo de mestrado e doutorado. As inscrições vão até dia 18. Pessoal, que é isso, né? Até dia 18 de novembro. João, 18, né? Vocês conhecem alguém, ou se vocês quiserem se inscrever no programa, né, podem ficar à vontade, tirar dúvidas com a gente, mandar mensagem no Facebook, ligar para a Rose. Tem a oportunidade aí de fazer parte do programa e, quem sabe, ajudar a fazer pesquisa sobre o agronegócio, né? Boa noite a todos e um ótimo descanso para vocês.